E hoje nós estamos aqui para esse que é o terceiro vídeo da nossa série Jornada do Milhão. E bom, para você que está caindo de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo do canal que você vê ou o primeiro vídeo da série. Nessa série aqui, a ideia é compartilhar com vocês uma carteira pública mostrando o racional dos meus aportes, né? Um valor aí que a gente estipulou de R$300 por mês, a gente vai reajustar esse valor anualmente pela inflação. Inclusive, estou fazendo esse vídeo agora no final de novembro e farei um no final de dezembro por dois motivos basicamente. Os vídeos da nossa série geralmente são postados no início do mês, que é quando a gente faz os aportes. Porém, no mês de novembro em específico, a gente tem o 13º. Então a gente fez um aporte a mais. E para a gente falar do racional referente ao aporte do 13º, a gente está fazendo esse vídeo aqui. E eu vou ter mais um vídeo no final de dezembro, onde eu vou tratar do racional do aporte de dezembro, mais os ajustes que a gente vai fazer para o próximo ano de 2026. O reajuste aí pela inflação e tudo mais. Então, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá para nossa carteira para avaliar como é que tá a situação. Então, a gente teve até o momento, né, 2 aportes, um valor de R$300 cada, seria R$600, mais o aporte que eu fiz agora no final do mês. Então a gente tem aqui R$816,98. Vai entrar, gente, mais R$100 aqui, tá? Que eu comprei de pré-fixado, não tá lançado ainda aqui na nossa carteira no site do Investidor 10, mas eu vou estar fazendo esse lançamento, então vai totalizar ali os R$900. A nossa variação hoje tá positiva, nossa rentabilidade também, só que isso aqui é variação de curto prazo. O que interessa pra gente aqui é realmente o longo prazo. A gente tá investindo pro longo prazo, então eu vou estar aqui com vocês daqui a 5, 10, 20 anos, que a ideia aqui é justamente chegar no milhão. E isso vai demandar um certo tempo, porque agora, nesse momento, a gente está começando a fazer os aportes. Os rendimentos estão começando a entrar, a gente vai reaportando e reportando esses rendimentos junto, fazendo a nossa bola de neve começar a girar. Quanto mais o tempo passa, mais tração, mais força a gente ganha nessa bola de neve, perfeito? Indo para as nossas posições aqui, né? A gente está com uma grande parte do nosso patrimônio em fundos imobiliários, praticamente 50% da carteira, praticamente 40% em ações e uma parte também no Tesouro Direto. Muito importante falar que esse Tesouro Direto está totalmente pré-fixado. É uma posição muito mais arriscada do que só aplicar diretamente a um pós-fixado. E aqui eu faço um parênteses, né? Porque essa aplicação do Tesouro Direto, a gente já vai abrir aqui parte a parte. Por ela ser pré-fixada, ela acaba sendo muito mais arriscada do que simplesmente aportar num pós-fixado, né? A gente corre o risco ali da marcação a mercado. Então, nesse momento, aqui, nesse estágio, né, da nossa série, a gente está tomando realmente uma posição de muito risco aí, mas com um potencial de crescimento de patrimônio muito maior. No âmbito das ações, então, a gente tem BB Seguridade, foi o nosso primeiro aporte, beleza? Muito por conta da taxa de juros alta. Então eu também tenho o BB Seguridade na minha carteira pessoal, né, que eu não trouxe aqui ao canal ainda. Acompanho a empresa e acredito muito aí nos fortes dividendos por conta dessa alta da taxa de juros. Nos fundos imobiliários, a gente aportou no mês de novembro no XPLG11 e agora eu abri uma posição aqui, né, de 20 cotas do GGRC11. Tem vídeo aqui no canal. O último vídeo que a gente fez foi falando do GGRC11. É um fundo que tem um certo risco. Você vai me dizer, Jonathan, mas são galpões mais industriais, o aluguel tá um pouco defasado, tem a questão da concentração de inquilinos. Sim, a gente fez o review do fundo, a gente abriu os relatórios, comparou relatórios de 2 meses subsequentes aí para avaliar o que tá acontecendo. E eu comecei a abrir uma posição aqui. A gente vai avaliar o desempenho do fundo, vai estar acompanhando aqui também, né? Mas nesse momento, tanto pela rentabilidade que ele está entregando, comparado ao risco, aparenta ser sim uma boa oportunidade. E na questão do Tesouro Direto, como eu havia comentado, a gente está 100% pré-fixado. Ou seja, estamos esperando a Selic cair para ganhar com marcação a mercado. E tem muita gente que ainda não sabe como funciona a marcação a mercado. E bom, basicamente, o tesouro pré-fixado, quando você compra um tesouro pré-fixado, você já sabe o retorno que você vai ter durante todo o período do título. E um tesouro pós-fixado, como uma caixinha da Nubank, por exemplo, ele vai render 100% do CDI, que é diretamente ligado à Selic. Então, se a Selic sobe, o CDI também sobe, logo o rendimento da caixinha da Nubank fica mais alto. Quando a Selic cair, o rendimento também vai cair. No tesouro pré-fixado, independente da Selic subir ou cair, você tem aquela rentabilidade do momento em que você comprou o título. Então, nesse momento, a gente fez o aporte no tesouro pré-fixado 2032, a uma taxa de 13,68%, salvo engano. O que acontece é que, independente da Selic cair ou subir, eu vou receber os 13,68% ao ano
lá no vencimento do contrato. Partindo desse ponto, a gente pode pensar o seguinte: então se a Selic subir, eu estou perdendo dinheiro, porque eu poderia prefixar ele a uma taxa mais alta e estou prefixando a uma taxa mais baixa, beleza? Só que se a Selic cair, para o título conseguir me entregar o mesmo valor de hoje, preço do título, o valor do título tem que subir, porque a rentabilidade não vai mudar e a Selic vai cair. E é aí que entra a marcação a mercado. Porque quando a taxa de juros cair, o valor do meu título consequentemente vai subir, a gente vai lá e resgata esse valor. Então eu consigo uma rentabilidade muito maior. Aí você vai me dizer: poxa, Jonathan, muito legal, entendi a ideia, mas como é que você sabe que a Selic vai cair? E na verdade eu não sei. A gente tem só uma ideia, que é justamente pelo Boletim Focus, que eu já trouxe umas 3 ou 4 vezes aqui no canal. Então aqui é o relatório gerado pelo Copom. A gente vê que a Selic está em 15 para 2026, a previsão é de ir para 12, para 2027 para 10,50 e 2028 9,75. Ou seja, tem uma tendência de queda. E realmente a Selic a 15 está muito alta. A gente já começa a sentir os efeitos aí na economia, né? A economia ela está freando bruscamente. E essa justamente foi a ideia do nosso aporte ali no pré-fixado. É uma aposta realmente de que a Selic vai cair, porque eu acredito que se ela for subir, não vai subir muito mais do que o patamar atual, e isso consequentemente não ia afetar o nosso patrimônio. Então, por mais que possivelmente, né, em um cenário hipotético, ela suba, eu acredito fortemente que isso ia ser extremamente insustentável. A Selic a 15 já acaba sendo muito insustentável. Então, tanto pelo relatório do Boletim Focus, tanto pelo que eu vejo e acompanho, eu acredito que a taxa Selic vai cair, e aí a partir disso a gente vai ver essa rentabilidade aqui, né, que já subiu um pouquinho, ela crescer muito mais. Mas ainda assim, isso aqui tudo, né, que a gente está vendo variação da carteira, a rentabilidade é uma variação de curto prazo. A gente está investindo aqui por longo prazo. Talvez exceção do tesouro pré-fixado, como eu falei, né, ele entraria aí no investimento de curto, médio prazo, a depender de quanto tempo demorar para essa Selic vir a cair. Na questão da distribuição da carteira, também quero compartilhar com vocês. Então eu criei uma planilha para a gente fazer um estudo aí com base no portfólio moderno de Markowitz. Comparei os retornos e os riscos de ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, criptomoeda, no caso aqui o Bitcoin, ações estrangeiras, no caso o S&P 500 e renda fixa. Por que isso? Para a gente encontrar a melhor distribuição possível, com um retorno bom e um risco aceitável, um risco que a gente está disposto a correr. Na verdade, o maior retorno para o menor risco dentro de uma distribuição de ativos. Como a gente está começando com a carteira agora, a ideia é não diversificar muito para não pulverizar o nosso patrimônio. Então eu não considerei aqui criptomoedas e investimento no exterior. Isso a gente vai fazer lá para frente quando o patrimônio estiver um pouquinho maior. Nesse primeiro momento, nosso foco vai ser em ações, fundos imobiliários e renda fixa. No nosso caso, até o momento, Tesouro Direto. Os FIIs são muito mais pagadores de dividendos, então eles geram para a gente um fluxo de caixa maior, porém as ações exponencializam muito mais o nosso patrimônio. Ainda assim, os nossos aportes aqui estão direcionados a empresas que pagam muitos dividendos. BB e Seguridade seria um bom exemplo. E eu sempre vou tentar aqui focar em empresas com essa mesma premissa, para a gente conseguir dividendos bons e junto com isso exponencializar o nosso patrimônio. Se em algum momento a gente perceber que isso não está acontecendo, é que as empresas pagadoras de dividendo não estão dando conta de fornecer um caixa suficientemente bom para a gente, muito possivelmente a gente vai subir a posição em FIIs, né, a quantidade de FIIs que a gente tem na carteira, justamente para ter esse fluxo de caixa. Mas nesse primeiro momento, nosso foco vai ser nessa seguinte distribuição. Hoje, até por conta do tamanho da nossa carteira, a gente fica um pouco longe desses valores, né? Então, praticamente metade da nossa carteira está em fundo imobiliário, mas também não tem como a gente organizar tão certinho isso, porque nós temos poucos ativos ainda em carteira. Então, nem faz sentido distribuir tanto. Então, esse é o momento da nossa carteira agora. Esse foi um vídeo para mostrar os nossos aportes, né? Também para trazer aqui para vocês o racional do para onde nós estamos indo, qual que é a visão, qual que é a decisão nesse momento. Como eu falei, nós teremos mais um vídeo até o final do ano, tanto para o reajuste, tanto para mais um aporte que a gente tem esse ano ainda, né? O valor de R$300, que é aquele valor estipulado lá no início do projeto. Lembrando que antes de começar a aportar, é muito importante a gente ter a nossa reserva de emergência. Então, antes disso aqui tudo, gente, tem que ter um foco
em criar uma reserva de emergência. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui falando só sobre reserva de emergência, como a gente pode construir aí, né? Modelar uma reserva de emergência bem legal. E aí sim, depois que tiver tudo ok, né? Tiver tudo montadinho, você parte para a parte dos investimentos. Pro vídeo de hoje é isso. Agradeço muito a sua atenção. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar o desenvolvimento aí do nosso projeto, que tem muito caminho ainda pela frente. Muito obrigado e até a próxima.